Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica, capítulo 2, exercício número 12. Vamos ao enunciado. Água escoa em regime permanente em uma tubulação de aço galvanizado, rugosidade igual a 0,15 mm, com diâmetro de 100 mm. De modo que o número de Reynolds vale 1,5 vezes 10 à quinta. Determine a força de atrito na parede da tubulação por unidade de comprimento. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a força de atrito na parede da tubulação por unidade de comprimento. Então, partindo do conceito da tensão de cisalhamento, né? Temos aí que a tensão de cisalhamento na parede aí, de uma tubulação é dada como sendo a força de atrito dividido pela área superficial aí da tubulação. Ou seja, portanto, temos que a força de atrito vai ser igual à tensão de cisalhamento vezes a área, tá? Então, fazendo uma representação aí da tubulação, temos aí um determinado diâmetro e vamos fazer aí um comprimento genérico L. Então, temos aqui o sentido do escoamento, tá? Uma tubulação de diâmetro D e comprimento L. Se a gente colocar a condição aqui do centro da tubulação em relação aqui à parede, tá? A gente tem aí o raio R. O objetivo é calcular a força de atrito, que vai estar aí contrária ao movimento do fluido, tá? A força de atrito, que é a tensão aqui na parede, multiplicado pela área superficial. Quem é essa área superficial? É o perímetro, aqui, o perímetro, né, é π vezes d, tá? É o comprimento aqui da circunferência, vezes o comprimento L, temos aí a área superficial aí da tubulação. Então, a gente pode escrever que a força de atrito vai ser igual à tensão de cisalhamento na parede da tubulação vezes π dL. Como ele quer achar por unidade de comprimento, vamos escrever que a força de atrito pelo comprimento L, que é o comprimento genérico da tubulação, vai ser a tensão de cisalhamento vezes π vezes d. Então, para encontrar aí a força de atrito por unidade de comprimento, precisamos encontrar a tensão de cisalhamento. Do conceito da velocidade de atrito, tá? Temos aí o asterisco, é igual à raiz quadrada da tensão de cisalhamento na parede aí da tubulação, dividido pela densidade do fluido. Isso também pode ser escrito como sendo igual à velocidade média vezes a raiz quadrada do fator de atrito dividido por 8. Então, aqui dessa equação da velocidade de atrito, que é a equação definida aí em 1,28, a gente pode isolar a tensão aí de cisalhamento. Eleva o quadrado aí dos dois lados da equação. Vamos poder escrever aqui
raiz ao quadrado simplifica, fica tensão de cisalhamento sobre a densidade, igual, aqui fica velocidade média ao quadrado, a raiz simplifica com o quadrado, fica fator de atrito sobre 8. Então, a gente vai ter que a tensão de cisalhamento vai ser igual à densidade vezes a velocidade média ao quadrado, fator de atrito, dividido por 8. Para calcular a tensão de cisalhamento, precisamos da velocidade média. Ele nos forneceu o número de Reynolds, tá? Aqui, que é de 1,5 vezes 10 à quinta. Então, a partir do número de Reynolds, Reynolds é definido como sendo aí a densidade vezes a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica. Ou podemos escrever como velocidade média vezes o diâmetro dividido, aqui a viscosidade dinâmica dividido pela densidade da viscosidade cinemática. Isolando velocidade média na equação, a gente tem que é o número de Reynolds, que está do outro lado, que multiplica a viscosidade cinemática dividido pelo diâmetro. Então, vamos poder calcular a velocidade média. O número de Reynolds, 1,5 vezes 10 elevado à quinta, que é adimensional. A viscosidade cinemática do fluido, que é a água, é 10 a menos 6 na unidade de metro quadrado por segundo. Tudo isso daí fica dividido pelo diâmetro. O diâmetro é de 100 milímetros. Transformando em metro, fica aí o 100 vezes 10 a menos 3, que é o que corresponde 1 mili no SI, na unidade de metro. Então, a gente vai ter aí, simplificando, 1 metro corta com quadrado, sobra metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Aqui, 10 à quinta vezes 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 1. Aqui dá 10 quadrado vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Então, todos esses termos aqui das potências simplifica e fica igual a 1. Então, a velocidade média é dada como 1,5 metros por segundo. E, além de encontrar a velocidade média para calcular a tensão de cisalhamento, precisamos do fator de atrito, tá? Podemos utilizar a equação aí de Swim-Jan, que é a equação dada por 2,37, que diz que o fator de atrito é igual a 0,25 dividido, aí abre colchetes, o log aí de rugosidade dividido por 3,7 vezes o diâmetro, mais 5,74 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,9. Fecha o parênteses e tudo isso elevado ao quadrado. Essa equação aqui serve para aí 10 a menos 6 menor ou igual que a rugosidade sobre o diâmetro, menor ou igual aí a 10 a menos 2. E para um número de Reynolds de 5 vezes 10 a terceira, menor ou igual ao número de Reynolds, que é menor ou igual a 10 a oitava. Então, temos aí que essa equação a gente pode utilizar, conferindo aí a gente tem rugosidade sobre D, a rugosidade é de 0,15, aí milímetro, dividido pelo diâmetro, que é de 100 milímetros. Ou seja, aqui fica 1,5 vezes 10 a menos 1. Esse aqui sobe como 10 a menos 2. Corta aqui, corta aqui. Ou seja, a gente tem aí que é 1,5 vezes 10 a menos 3, adimensional, que está entre esse intervalo. E o número de Reynolds, que a gente tem aí, que é 10 à quinta, que também está dentro desse intervalo. Então, a gente vai poder calcular que o fator de atrito é igual a 0,25 dividido aí pelo log de E sobre D aqui, ó, E sobre D, que a gente já calculou, 1,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 3,7, mais o 5,74, dividido pelo número de Reynolds, que é 1,5 vezes 10 à quinta,
elevado a 0,9, fecha o parênteses, fecha tudo isso daí, elevado ao quadrado. Calculando o fator de atrito, vamos ter, começando por aqui, 1,5 vezes 10 elevado à quinta, tudo isso aí elevado a 0,9. Aí 5,74 dividido pela resposta. Aí vamos fazer mais, aí aqui 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 3,7, igual. A gente vai tirar o log dessa conta, log da resposta. Vamos pegar esse valor e elevar ao quadrado, a resposta ao quadrado, e vamos fazer 0,25 dividido por esse valor, pela resposta. Vamos ter o valor aí do fator de atrito de 0,0233. Então, tendo aí o fator de atrito, a gente vai poder calcular a tensão de cisalhamento, que vai ser a densidade do fluido, que é 10⁻³ 1000 quilos por metro cúbico, vezes a velocidade Vm ao quadrado, então fica 1,5 ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado, vezes o fator de atrito F, 0,0233, que é a dimensional, dividido por 8. Então, vamos ter aí 1,5 ao quadrado, vezes 0,0233, isso daí dividido por 8, vezes o 10 à terceira. Então, temos o valor aí, que a tensão de cisalhamento vai ser igual a 6,553, aí vai ficar a unidade. Aqui, a gente tem o quilo, aqui o quadrado, 1 metro corta com 1 cubo, fica quadrado. Esse metro por segundo ao quadrado, aceleração vezes o quilo, dá newton. Então, sobra newton por metro quadrado, que é a unidade de tensão de cisalhamento. E, por fim, vamos poder calcular que a força de atrito por unidade de comprimento vai ser igual à tensão de cisalhamento na parede, 6,553 newton por metro quadrado, que multiplica π, que multiplica o diâmetro, em metro fica 0,1, né? Divide ali o 100 por 1000, 0,1 metro. Então, fazendo a análise dimensional aqui, 1 metro vai cortar com o quadrado, vai sobrar newton por metro, que é a unidade de força por comprimento. Então, vai ter aí a tensão vezes π vezes 0,1. A gente tem o valor aí de 2,0, arredondando aqui, 2,06 na unidade de newton por metro. Essa é a força de atrito por unidade de comprimento. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!